Boa noite, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Boa noite aos irmãos também que estão em casa, que nos acompanham online. Esse culto abençoado, maravilhoso. Mais uma vez, um privilégio estar aqui nessa noite, falando aos irmãos e dando continuidade àquilo que já vem sendo falado no livro de Atos, uma exposição bíblica no livro de Atos, muito boa, por sinal. Eu e minha família, a gente tem acompanhado, tem sido de grande bênção, de grande valia para nossas vidas também. Sem perder tempo, eu já convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 25. Atos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 25. E nós temos como tema, hoje, da nossa mensagem, do nosso sermão, acerca dos cristãos dispersos e o evangelho em Samaria. Os cristãos dispersos e o evangelho em Samaria. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos aos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Pai, nessa noite nós entregamos, Pai, ao Senhor a condução dessa palavra, a condução, ó Pai, deste momento de exposição da Tua palavra, e que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, mas não só fale, ó Pai, transforma também as nossas vidas, a começar em mim. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos,
na semana passada, o pastor Wesley falou aqui no seu sermão acerca do privilégio de carregar o testemunho. E a segunda parte desse sermão, né, onde falou acerca de Estevão, do seu martírio, e por que Estevão morreu, falando do seu sermão. Falou acerca da religiosidade que matou um dos 7 escolhidos, né, em Atos 6:5. Ele explanou também acerca da perseguição que se iniciara a partir daquele momento, com a famosa frase, né, ilustrada pela famosa frase do teólogo norte-africano Tertuliano, que disse: o sangue dos mártires é a semente do crescimento da igreja. E foi bem dessa forma, né, que se encerra o capítulo 7, com o sangue de um dos 7 escolhidos ali em Atos capítulo 6, versículo 5, sendo derramado pelo nome de Cristo, né? Então, a gente, vendo esse panorama daquilo que veio sendo trazido da semana passada, para nós, encaixa muito bem naquilo que o texto se propõe a dizer acerca de perseguição e crescimento do Evangelho, perseguição e expansão do Evangelho de Cristo. No final do capítulo 1, do versículo 8, havia-se uma ordem a ser cumprida, que era para que todos tivessem uma missão. Qual era essa missão? Sermos testemunha em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Essa era uma ordem, e isso precisava acontecer. Essa ordem de Cristo precisava ser executada, e aqueles homens que estavam concentrados em Jerusalém, que estavam ali, vamos dizer, aglomerados, né, usando essa palavra no dia de hoje, de aglomerados, eles precisavam ser dispersos, eles precisavam sair daquele local onde ele estava. E aí, uma perseguição após a morte de Estevão se instala, e se dá início a essa dispersão, né, dos irmãos ali. Nós vamos observar aqui, em 5 pontos, a partir do texto, como que a perseguição serviu como combustível para a evangelização e qual foi o resultado disso. Como que se deu, como que isso acontece inclusive nos dias atuais, como isso acontece inclusive nos dias de hoje. Não era específico só desse momento aqui. E no primeiro ponto, nós olhamos do versículo 1 ao versículo 4, a perseguição e a dispersão dos cristãos, né? E naquele período se desencadeou uma perseguição contra a igreja após a morte de Estevão, e isso começa repentinamente, como se fosse uma tempestade. Parece que ao invés de acalmar aqueles homens, ao invés de acalmar aquele concílio, ao invés de acalmar aqueles que apedrejaram e depositaram toda a sua ira, toda a sua raiva em cima de Estevão, pelo contrário, parece que agora se cria uma nuvem negra e, como uma tempestade, repentinamente, começa uma perseguição à igreja. E mesmo em meio a essa perseguição implacável, homens piedosos sepultaram Estevão. Para nós pode parecer assim, poxa, mas por que Lucas fez questão de relatar isso? Por que Lucas fez questão de colocar o sepultamento de Estevão? Algumas culturas, principalmente a cultura grega, acreditava que se uma pessoa morta ela não fosse sepultada, ela viraria fantasma, ela ficaria vagando. E os judeus davam muito crédito, era um motivo de crédito, de honra, você sepultar alguém, mesmo você correndo risco de morte. Se você fosse um judeu e você morresse por estar sepultando um parente seu, um homem que era ministro da palavra, você morria como herói. Então, para o judeu também, isso era de muita importância. Então, é interessante que, em meio à perseguição, em meio à morte, homens corajosos se dispõem a sepultar aquele que foi, vamos dizer, igual Tertuliano fala, a semente do evangelho que seria pregada. O seu sangue estava ali, daquela forma cruel, sendo uma semente. E às vezes a gente
não tem noção o que é isso. A gente não tem noção como que é uma perseguição, como que se dá uma perseguição. A gente ouve falar, mas eu costumo brincar lá na igreja falando o seguinte: se entrasse aqui agora, um cara assim, parecido comigo, só que com a barba maior, falando em árabe, e separasse, quem é cristão, por favor? Para a direita. Quem nega, pode ir embora. A gente não tem isso. Há relatos de um missionário presbiteriano chamado Ronaldo Lindório, que ele conta que uma igreja, eu não me recordo se na Angola ou se em Moçambique, todo culto há uma ameaça de entrar alguém e ser morto. E essas pessoas que estão ali cultuando a Deus serem mortas. E eles fazem justamente isso. Quem são os cristãos, para cá, e quem não é, pode ir embora. E ali eles são executados a tiro de metralhadora, a armas de fogo. E passado um período, no culto seguinte, tem mais gente do que no culto dos que foram mortos. É um relato real. Isso, para nós, nos dias de hoje, que às vezes a gente se desanima facilmente, cansa facilmente, por qualquer motivo, facilmente a gente não está presente numa das atividades da igreja, ou trabalhando em prol do reino. Isso para nós chama bastante atenção. Que em meio a essa perseguição que se aflora e ganha destaque, um cara chamado Saulo de Tarso, perseguidor ferrenho de homens e mulheres, como o próprio texto relata. Para vocês terem uma noção, essa palavra que vocês estão vendo aí, chamada, que fala assolava, que está escrito aí, é derivado da palavra grega lumaino, que expressa crueldade sádica e violenta. Ou seja, ele não chegava nas casas, ele não chegava para os cristãos, homens e mulheres, e falavam: por favor, poderia me acompanhar? Ele usava de violência, ele usava de crueldade para poder arrastar aquelas pessoas. A perseguição não veio de forma calma e tranquila, ela veio de forma violenta, como uma tempestade em alto mar. Às vezes a gente pode não ter noção porque a gente não foi no alto mar, mas a gente vê filmes e vê relatos também de grandes ciclones atingindo cidades. Como que se dá uma tempestade? É daquela forma que vem a perseguição para os cristãos naquele período. Ele não poupou nem mulheres, e além de mandar prender, ele assegurava que eles fossem mortos. Uma das partes, vocês conseguem ver, se você pular um pouquinho acerca disso, o capítulo 9, versículo 1, ele vai falar: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Um homem que estava cego para a perseguição. Por trás de uma perseguição contra a igreja está sempre uma ação maligna, uma ação do mal. E nesse caso, sempre o feitiço se volta contra o feiticeiro. Não há como negar que a perseguição contra a igreja, a perseguição nos dias de hoje contra cristãos, nós vemos tipos de perseguição que a gente sofre aqui no Brasil. Dependendo do local onde você for, e você fala que é um cristão, você sofre algum tipo de perseguição. Pode não ser para tentar contra a sua vida, mas muitas vezes é para tentar contra a sua fé e contra a sua espiritualidade. Principalmente em contexto acadêmico, principalmente no trabalho. Você pode ver que nós sofremos todo tipo de perseguição, e toda perseguição, ela tem por trás uma ação maligna, mas só que no caso aqui de Atos 8, o feitiço se volta contra o feiticeiro, né? Porque ao invés de destruir o evangelho, a perseguição apenas espalhou os cristãos. Um teólogo chamado Bengel comentou o seguinte:
o vento aumenta a chama. O vento aumenta a chama. E para ilustrar isso, na China, ali em meados de 1949, quando o governo foi derrotado pelos comunistas, iniciou-se uma grande perseguição aos missionários, obrigando 637 deles a deixarem o país. Resultado disso, o evangelho, por eles terem saído da China, eles precisavam ir para outros países. Cresceu o evangelho e a pregação do evangelho, o número de cristãos no Japão e nos países vizinhos. E mesmo em meio à perseguição na China, nesse período de 1949, o número de cristãos aumentou entre 30 a 40 vezes do que a perseguição anterior. O vento aumenta a chama. Você que estuda as Escrituras, você que lê a Bíblia, você pode notar, sempre que as Escrituras usar como figura de linguagem, o mar, a tempestade e o vento são problemas, são circunstâncias difíceis, são circunstâncias ruins. Por isso que esse teólogo ele fala isso, o vento, ou seja, o vento da perseguição aumentou a chama do Evangelho de Cristo, da pregação do Evangelho que seria pregado e seria espalhado a todas as nações. A gente olha isso no versículo 4 que diz: e os que foram dispersos pregaram a palavra onde quer que fossem. Como nós nos comportamos mediante tais afirmações? Como que eu e você, como cristãos, nos comportamos mediante tais afirmações? Se você aqui passa alguma dificuldade por você ser cristão, por você ser um professo da fé, na onde quer que você esteja, qual está sendo a sua atitude? Qual está sendo a minha atitude? Paulo vai falar que de todos os lados somos pressionados. De todos os lados nós somos pressionados. E qual tem sido a nossa atitude? Aqui falam que quando eles foram dispersos, eles pregaram a palavra onde quer que eles fossem. E nós, ainda que velada, nós também sofremos perseguições. Direto, se vocês estão antenados, se vocês estão ligados, tentam passar PECs, tentam passar projetos de lei que querem acabar com os princípios cristãos, com a base familiar. Quando a perseguição chega até nós, não sei se manteve, ou como a que PEC está isso, eu vou ficar devendo essa informação para vocês, mas parece que o governador acaba de vetar como serviço essencial o frequentar os cultos. Era uma ordem presidencial, não é isso? Que era um serviço essencial, e parece que ele vetou aqui no estado de São Paulo. Não sei que PEC está, se já foi aprovado, se não foi aprovado, eu vou ficar devendo isso para vocês. Mas é só para vocês ilustrarem. Só para ilustrar para vocês. Pode não ser com armas, com bombas, mas é velado, é sorrateiro. É através das redes sociais, é através do teu trabalho, é na escola do teu filho, implantando coisas que você depois tem que ter um trabalho imenso. São perseguições veladas. Aqui, nós vemos que eles se dispersaram e pregaram a palavra onde quer que eles fossem em nós. O segundo ponto é o evangelho chega em Samaria por meio de Filipe. Do versículo 5 ao versículo 8 vai relatar essa chegada. E nessa fuga da perseguição, Filipe foge para uma cidade de Samaria e começa a pregar o evangelho ali. O interessante é que Lucas, o autor do livro de Atos, ele usa essa palavra que ele não havia usado ainda, que é querisso, que é anunciar, e aí ele populariza o verbo evangelizo, que significa trazer boas novas. E às vezes a gente fala na igreja, evangelizar, nós vamos sair para evangelizar, e às vezes a gente não sabe o sentido disso, o significado disso. O significado de evangelizar é levar boas novas,
trazer boas novas, anunciar boas novas. Isso é muito bonito no contexto em que os caras estão sofrendo perseguição e encontram forças para levar boas novas. Pensa comigo. Um momento de dificuldade na sua vida, um momento de que você está em grande aflição. Um momento assim que você está ruim para você. E aí o Senhor vai e te fala bem assim: força, você tem que anunciar as boas novas do Evangelho. Mais ou menos o caso de um cara que estava com dengue e teve que orar pela mulher que perdeu o marido. E a minha esposa sempre fala que quando a gente perdeu a nossa filha, o Senhor deu força para ela poder entender. E eu não sei se ela se recorda disso. Logo após a gente perder a nossa filha, alguém tinha falado para nós, eu não lembro direito a situação, que isso seria usado para a gente ajudar outras pessoas. E pouco tempo depois, aparece um casal bem jovem, com a mesma situação da gente. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava na frente da Igreja Batista em Itapema, onde meu sogro e minha sogra congregam, e o pastor Éder chegou e falou bem assim, trazendo um casal, a moça chorando, e o rapaz com os olhos cheios de lágrimas falou: tá aqui. Agora você fala para eles aí o que você passou. Está na sua mão. E mesmo em momentos de dificuldades, nós temos que anunciar as boas novas do Evangelho. Boas novas do Evangelho. Nesse caso aqui, as boas novas do Evangelho de Cristo começam a ser anunciada para aquele povo samaritano. Lembrando que os samaritanos e os judeus tinham uma guerra milenar. Eles vinham eles tinham uma rixa, eles tinham uma treta, vamos dizer assim, que para vocês terem ideia, vocês sabem por que Jesus era tão criticado por não lavar as mãos? Porque qual era o pensamento do judeu? Vamos supor, imagina um corrimão de uma escada, da escada do templo. E aí o que o judeu pensava? Eu tenho que lavar as mãos não por questão de higiene, mas porque um samaritano pode ter tocado no corrimão dessa escada, aí eu toquei também, aí eu toquei no alimento e eu comi. Esse alimento ficou impuro e por eu ter comido o alimento, agora eu fiquei impuro. Veja o nível de rivalidade, veja o nível de ser contra os samaritanos que os judeus eram. Por isso que quando eles acusam Jesus, fala bem assim: mas você senta com esses homens, você nem lava as mãos. Não era por questão de higiene, era por questão de impureza, por imaginar que ali passou um samaritano e aquele alimento ficou impuro e ele ingeriu. Então, só para vocês terem uma ideia de um judeu pregar o evangelho para o samaritano. E o evangelista agora, né, ele começa com sinais miraculosos a pregação da palavra e a atenção daquele povo. Através de sinais de curas, de milagres, de maravilhas, expulsar demônios. Quem não acredita em demônio, as escrituras falam sobre ele. E imagina aqui a cena, é interessante que Lucas faz questão de ser específico, de ser detalhista em falar que com gritos ele começa a expulsar demônios daquelas pessoas. E houve grande alegria naquele local, o texto relata, porque a boa nova do Evangelho traz alegria e salvação aos corações. Nós, como cristãos, precisamos ter essa alegria nas boas novas do Evangelho. Nós, como salvos, precisamos exalar essa alegria. Gente, eu costumo falar que é no exemplo mais simples.
Quer ver quem você é? Chama o pastor para ir na sua vizinhança e andar com você. Coisa simples. Vamos lá, pastor. O pastor chega e fala bem assim, ó, hoje eu vou caminhar contigo aqui na tua rua e eu quero ver como que é o teu testemunho aqui na rua. Se você era igual aquela vizinha que rasgava as nossas bolas quando caía no quintal dela, ela fazia questão de furar e ela era crente, ela se dizia crente. Quem é crente, o pastor Wesley, ele não pode furar a bola de um menino de futebol. Não pode. Esse aí, ele passa a não dar nem bom dia. Ele entra no elevador comigo, não dá nem bom dia. Ah, ele é seu pastor. Que bom saber que você é o pastor dele. Senta aqui que eu vou te contar algumas coisas. Costumo falar isso pro pessoal. Se a gente caminhasse aqui na rua do bairro, o que falariam de você? O que está sendo anunciado de boas novas do Evangelho através da sua vida? As boas novas do Evangelho aqui, o texto relata que trazia alegria, além do principal, que era a salvação. Um terceiro ponto vai falar sobre a conversão do mago, ou não. A conversão do mago, ou não. Versículos 9 ao versículo 13 vai dizer assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Esse homem, o texto diz que ele praticava uma mágica, uma feitiçaria que impressionava todo o povo. O próprio se auto-intitulava, como eu falei aqui no versículo 9, muito importante. Vocês já viram esse filme? Em algum lugar, alguma vez? Um cara que possivelmente tenha poderes sobrenaturais e ele se intitula como muito importante, como alguém poderoso. E as escrituras dizem que o povo, do mais rico ao mais pobre, estavam encantados com as suas magias. Isso é familiar para vocês? Do mais rico ao mais pobre, encantado com as suas magias, encantado com aquilo que ele fazia. Este homem, eles falavam, é o poder divino conhecido como grande poder, ou traduzindo, poder de Deus. Wesley, você já ressuscitou morto? Fez cego enxergar? Ah, então você não tem um grande poder. É assim que eles nos veem. É assim que esses homens aí fora colocam que eles têm um grande poder e que nós não temos. A minha toalha, o meu suor, a vassoura. Ele falou acerca disso aqui no domingo passado, sobre o misticismo que a igreja brasileira se encontra. São poderosos. Era isso que esse cara fazia. Veja que já tinha falsos homens com falsos poderes num período logo após a morte de Jesus. E muitos cristãos continuam caindo ainda nessas lendas, nesses contos. Eu vou sair daqui porque essa igreja aqui não tem o Espírito Santo. Batista não tem o Espírito Santo. Eu ouvi esses dias no meu trabalho isso. Mas você tem o Espírito Santo? Quase que eu falo, não, eu tenho um Ben 10. Eu aperto o relógio, eu viro Ben 10. Quase eu falei, mas eu falei, não, segura, Senhor. Segura aqui. Falei, aí a gente fala, querido, nós temos também, querido. Temos sim. Porque o que eles não entendem é que o poder não vem de nós. Aqueles homens de Samaria ficavam enfeitiçados, igual pessoas ficam enfeitiçadas nos dias de hoje, porque não conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo. E seja aqui dentro dessa igreja, ou seja em qualquer igreja cristã, que ainda se encanta, se ludibria com esses poderes, reveja sobre se a boa nova do evangelho realmente alcançou a sua vida.
E ali naquele lugar agora, esse cara tem um grande concorrente. Porque chega um homem chamado Filipe, com uma boa nova de salvação, e além de boa nova de salvação, ele chega com milagres da parte de Deus. Dois opostos. O mago que se vangloriava de ser poderoso e de deter grande poder, e Filipe que se gloriava no Cristo que pregava. O cara falou, mano, agora tem um concorrente aqui. O cara expulsa demônio. O cara faz cura aleijado. Chegou um concorrente na cidade. Vai abrir uma portinha. Só que enquanto esse mago se vangloriava do seu poder, Filipe se vangloriava no poder que vinha de Cristo. Pregando o Evangelho, falando do Evangelho, dando única e exclusiva glória para Cristo. Porque ele sabia de onde ele tinha saído. Ele sabia qual era o contexto de perseguição que ele tinha saído, se livrando das mãos de um cara chamado Saulo de Tarso, que era sanguinário com cristãos. E ele não estava ali para brincadeira. Ele estava para pregar o Evangelho. Ele estava para levar a palavra de Deus. Nós temos tanta oportunidade de fazer isso. Hoje pela manhã foi falado sobre a suficiência das Escrituras. Mas a gente quer fazer igual um cara que para no semáforo com as bolinhas. Se não tiver algo que chame atenção, se não tiver um malabarismo, não vai. Não vai, porque muitas vezes eu e você não cremos nessa palavra. Mas ela é viva e ela é eficaz. Sem precisar de malabarismos, sem precisar de acréscimos, sem precisar igual aquelas fumaças ninja. Somente ela. Só uma observação. Notem a igualdade que temos com os dias de hoje. Com aquilo que eu falei, onde pessoas se encantam por magos da fé, que prometem e se autodenominam poderosos e dizem o que fazem em nome de Deus, mas na verdade querem e buscam glória para si. É contra isso que a gente luta. Quando eu falo a gente, porque no meio nós temos amigos, a gente sabe o que um e o outro pensa. Qual é a linha teológica, qual é a linha bíblica que segue. E hoje em dia, a gente compete com grandes magos que sabe onde estão, com um dos maiores pastores do Brasil. Vocês sabem quem é um dos maiores pastores do Brasil? YouTube. A gente vinha conversando sobre uma determinada situação no sábado, onde que muitas vezes a gente fala aqui, prega aqui, ensina aqui, e aí o cara vai lá no YouTube, ouve a mesma coisa muitas vezes, se for biblicamente, legal, bacana, e fala, nossa, eu nunca ouvi isso na minha vida. Isso, se o cara foi um cara bíblico, bacana. Agora, e quando vem nesses misticismos, nesses movimentos, e fala, mas isso aqui é muito frio. Olhando assim, olha lá quanta gente chorando, e a galera está se rasgando, a galera está se jogando no chão. E aí muitas vezes, muitos de nós falamos, sabe o quê? Ali tem o poder, o grande poder. Só que os magos são mentirosos. Feitiçaria é mentirosa. A palavra de Deus e o que é nela pregada é o que é real, é o que é verdadeiro, é o que transforma, é o que traz alegria ao coração, ao meu e ao seu coração. E o principal, é o que traz salvação a todos os perdidos.
Fujam dos magos da fé. A pregação do Evangelho vence a magia dos homens. E quem diz isso não sou eu. Leia o versículo 12 e 13, o que vai dizer. Acompanha comigo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. A pregação do Evangelho vence a magia dos homens. O mago que encantava agora está extasiado pelo Evangelho, se rende, crê e é batizado. E todos ficam maravilhados com os sinais e milagres que eram realizados. Irmãos, não se enganem. A palavra de Deus vence qualquer magia que tenta ser lançada para nós. E quando eu falo magia, não é só no sentido de magia na questão da feitiçaria, não. Tudo aquilo que vem para tentar ludibriar, tudo aquilo que vem para tentar enganar. A palavra de Deus vence tudo isso. Se tem chegado pessoas para você, seja em qualquer contexto que for, com a conversa doce, com a conversa de que pecado não é bem assim pecado, que Jesus ele é só 100% amor, então ele não pune ninguém, ele não é esse carrasco que o seu pastor fala que ele é. Cuidado para não se deixar cair no encanto de Satanás, no encanto do mal. A pregação do Evangelho, a pregação da palavra, vence qualquer magia. A gente chega no quarto ponto, onde após Filipe pregar ali em Samaria, acontecer todas essas situações, acontecer todo esse cenário em que a gente colocou, chega ali os apóstolos, João e Pedro. O versículo 14 ao 17 vai relatar acerca disso. Quando Lucas relata no versículo 14 que os apóstolos que estavam em Jerusalém, lembrem, Jerusalém, berço da perseguição, não esqueça disso, ficaram sabendo que o povo de Samaria, que o povo samaritano havia recebido a palavra de Deus, era um marco na anunciação da boa nova do Evangelho. Uma certeza de que as palavras de Jesus começaram a se cumprir. Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Samaria agora é atingida pela boa nova do Evangelho. E imediatamente ao saber disso, os apóstolos enviam Pedro e João. Era e se fazia necessário que um dos apóstolos que fossem até Samaria fosse João. Sabe por quê? Lucas vai retratar ali no seu evangelho que em uma determinada situação, em um determinado momento, João queria que caísse fogo do céu para consumir uma cidade samaritana. E agora o seu desejo muda. Agora ele quer ver os samaritanos salvos e não destruídos. E muitas vezes a gente quer lançar fogo e destruição sobre determinados locais, sobre determinadas pessoas, sobre determinadas instituições. E aí a gente só pergunta o básico. Nós chegamos pelo menos a apresentar o Evangelho de Cristo naquele local? Gil, você está falando isso porque não conhece lá o meu trabalho. Só falta eu chegar, abrir a porta e está o meu chefe com um tridente. E falar, bom dia. Tacar fogo é fácil. Mandar o Senhor destruir é fácil.
é se livrar dos problemas e pregar a boa nova do Evangelho naquele local. E pregar a boa nova do Evangelho para aquelas pessoas. Irmãos, podem notar, pregar a boa nova do Evangelho gira sempre em torno do testemunho. Esses homens pregavam as boas novas do Evangelho, e as pessoas ouviam porque eles davam testemunho. Muitas vezes vai relatar isso nas Escrituras. Eles davam testemunho, testemunho de Cristo e testemunho de vida. Muitas vezes lá na sua escola, lá na sua faculdade, no seu trabalho, é um lugar infernal onde você quer tacar fogo, porque lá você não levou a boa nova do Evangelho. Você não apresentou Cristo através da sua vida. Aí fala, o meu chefe é um capetão. Aquele cara é usado pelo diabo. Beleza, vamos lá conversar com ele. Fulano, tudo bem? Tudo bem. Igual a minha mãe fazia comigo na escola, né? Chegava para a professora e falava, eu gostaria de saber do Gil Clay. Eu só falava, ela não falou Gil? Como que ele está? O chefe vai falar, o Zé? Legal. O senhor é quem mesmo? Eu sou o pastor dele. Já pensou se a gente pudesse fazer isso? Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês leem a Bíblia, o número de atestado falso que ele dá para montar uma Bíblia. Fora quando ele não fala que o pneu do ônibus furou, ou que pousou um disco voador na frente do ônibus. Ele já matou a avó dele 9 vezes. Nós, onde eu e você, nós chegamos, as boas novas do Evangelho, ela tem que chegar junto, acompanhado. Esse homem que queria tacar fogo em Samaria, numa cidade samaritana, agora ele quer falar das boas novas do Evangelho, porque ele viu que as boas novas do Evangelho transformam a vida de pessoas. Transforma a vida de gente. É uma oração que eu faço sempre, pedindo ao Senhor que alcance o meu pai com salvação. Coloquei isso no meu testemunho que a gente precisa entregar, falando que uma das coisas mais doloridas que eu já ouvi na minha vida foi quando ali, no período de adolescência e juventude, eu me afastei do Evangelho, e meu pai chega e vira e fala bem assim, tá vendo? Eu não falei? Era um falso profeta. Era melhor ter me dado uma facada no peito. Literalmente. E graças a Deus, após o meu casamento, após meu pai vir, consegui demonstrar o que o Evangelho faz realmente na vida de uma pessoa. As boas novas do Evangelho, meu querido, tem que chegar através da minha e da sua vida, onde quer que a gente vá. Porque tacar fogo, mandar fogo e querer que Deus resolva um problema que é seu, é muito fácil. É muito fácil. E chegando lá, as Escrituras dizem que eles oraram por aqueles que aceitaram a palavra e lhe impuseram as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Há muita discussão em cima desse assunto. É um tema bastante discutido no meio teológico, é um tema discutido há vários anos. E nós podemos, numa outra oportunidade, o pastor Wesley, explicar para os irmãos em uma outra oportunidade acerca dessa passagem,
dessa parte. O fato é que esse evento se deu excepcionalmente, ou seja, não há relato de outro nas Escrituras como foi feito aqui, onde que precisou ser os apóstolos virem, orarem e o Espírito Santo descer naquelas pessoas. Porque nós cremos no quê? A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento que a pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo agora sela. João fala de selo, de cravar, de selar, de ser um selo como um cristão. E esse selo é o Espírito Santo. Pulando para o quinto e último ponto, já estamos chegando perto de concluir. O mago tenta comprar poder. Versículos 18 a 24. O meu terceiro tópico, vocês lembram como que foi? A conversão do mago ou não. E aí a gente dá uma olhadinha no versículo 18 que diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. No 19, e disse-lhes: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Oferece dinheiro em troca de poder. Parece que não houve aqui um arrependimento genuíno. Parece que esse mago aceitou ali, não aceitando. Porque tal poder lhe encheu os olhos, não pela causa e efeito que o Espírito Santo faria na vida daquelas pessoas, mas pelo que ele poderia lhe render lá na frente. O cara era um mago, o cara era acostumado a todos os holofotes estar sobre ele, a ele ser chamado de o grande poder. Agora ele passa ali a ser um coadjuvante, seguindo Filipe, impressionado com, as Escrituras dizem que ele estava impressionado com os milagres que eram feitos, com as maravilhas que eram realizadas. E quando chega nesse ponto, dá-se a entender que essa impressão era de tipo assim: se eu tivesse isso, está faltando isso para mim. E vai e se confirma aqui. Afinal, ele próprio se denominava como muito importante. E tinha fama de ter o grande poder, só que ele não tinha aquele poder. Era especial aquilo ali. Cara, eu sei fazer umas mágicas, mas colocar a mão e descer um espírito sobre alguém, isso é muito louco. Que tipo de mágica é essa? Que tipo de mago é esse? Que esses são esses apóstolos? Já sei, vou comprar. E isso não é um jogo de RPG, que o cara vai lá e compra poder para um bonequinho. Os olhos dele brilham, mas não pela boa nova, não pela novidade de vida, não por ver outros receberem o Espírito Santo, mas porque viu ali uma oportunidade de obter lucro fora do comum. Por isso que o Evangelho, por isso que as pessoas não podem vir a Cristo quando lhes são prometidos casa, carro, casamento. Todo mundo fala de bens materiais, casamento. Vai para a igreja que você casa. Noite da vitória. Vai orar pela chave dos carros, e quem não tem carro já vem aqui e traz uma chave de casa que é profético. Vai virar um carro. É um Transformer. Para mim o Transformer se transformava lá num robô, não era numa casa que transformava num carro. Pessoas que enxergam no Evangelho não a oportunidade de salvação, mas uma oportunidade de subir na vida.
enxergam no Evangelho uma escada que não é para o céu, mas é para uma independência financeira, um bilhete premiado. Poder comprar aquele poder, encher os olhos daquele cara. E às vezes a gente olha e pensa assim: como que tantas pessoas se deixam ser enganadas por certos tipos de homens que pregam certos tipos de coisa que não é o Evangelho de Cristo? É só você notar, principalmente pelo brasileiro, quantos milhões. O meu pai, ele joga. Eu falei para vocês, o meu pai não é cristão, meu pai joga muito na loteria. E é uma oportunidade de dinheiro fácil. É uma oportunidade de você mudar de vida. O meu pai, eu ainda relevo que meu pai não conhece a Cristo. Mas vê cristão querendo fazer uma fezinha gospel. Sabe como é uma fezinha gospel? Ele não entra na lotérica. Mas na primeira oportunidade que falar, se você der R$1.000, você vai ganhar 15. Ele está aqui. Nós temos, eu e a minha esposa, pessoas que a gente conhece que fizeram isso e que vieram lamentar para nós. Eu ouvi lá uma campanha, eu fiz um empréstimo no banco, e aí? É ver dentro da igreja ou ver em Cristo como simplesmente um bilhete premiado, onde todos os seus problemas agora vão ser resolvidos, igual esse mago. Agora eu vou comprar esse poder e agora o negócio vai ficar bom para o meu lado. O Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho, não é um bilhete premiado para a gente apostar querendo um retorno financeiro e material. Prontamente, quando ele faz essa oferta de compra, se por um lado envia João, que era conhecido como um homem amoroso, enviaram Pedro para Samaria. Pedro já tinha cortado a orelha do mano que tentou prender Jesus. Já tinha sido falado por Jesus: para trás de mim, Satanás. Pedro é enviado para Samaria, e agora imagina vocês, Pedro, homem doce, recebendo essa oferta. E aí, Pedro, beleza? Beleza? Tô vendo aí que você tá com uns negócios aí de pôr a mão, desce um poder. Quanto tá? Quanto tá para colocar a mão? Aí Pedro é aquele cara que responde bem doce, bem sutil, como diz lá no Nordeste, como um coice de um jegue, sutil como um cavalo. Fala pro cara assim: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele lhe perdoe por tal pensamento do seu coração. Vejam, um dos pontos em que demonstra que aquele homem, de fato, a conversão dele não era genuína. Você não tem parte. Ou seja, você não está aqui junto conosco. Isso não te pertence. Não era só a venda do poder, mas era o Espírito Santo. Você não tem parte disso. Do Evangelho da Boa Nova, você não tem parte. O seu coração não é reto diante de Deus. Peça arrependimento e talvez o Senhor lhe perdoe esse pensamento do coração. Isso atinge diretamente a nós nos dias de hoje.
sobre a mensagem do Evangelho, a boa nova do Evangelho, que dizemos e pregamos, que atingiu as nossas vidas, os nossos corações, o nosso ser, será? Será que nós temos parte? Será que nós temos um coração reto diante do Senhor? Ou será que a gente está na busca do bilhete premiado? Sabe qual é a prova que muitas vezes os cristãos brasileiros estão buscando tudo, menos anunciar boas novas do Evangelho? Nós estamos em momento de pandemia. Olha as redes sociais. Olha as redes sociais dos cristãos. Todas elas. Mau sinal. Se você bloqueou o seu pastor, se você bloqueou o seu líder de jovem, se você bloqueou o presidente da igreja, já é um mau sinal para você. Mau sinal. Eu sei que é ruim, eu sei que quem está em casa gostaria de estar aqui, mas eu não me acostumo em ouvir cristãos falar bem assim: eu não aguento mais ouvir um culto online. Irmão, se a sua intenção for saudade, de poder abraçar, de poder estar junto, de poder querer cultuar junto com alegria, tudo bem, eu entendo essa sua frase. Agora, se for a sua frase for simplesmente você enjoou, precisa ver se você tem parte com aquilo que fala. Igual Pedro fala, o seu coração não é reto diante de Deus. Ah, isso é muito radical. Radical? Mas aí tu fala muitas vezes que não já deu culto online. Mas aí entra na tua rede social, tu é um comentarista de Big Brother. Se perguntar para tu qual parte que tá tal aquela batalha na série tal, tu fala até os minutos e os segundos. Mas para ouvir, por exemplo, não porque eu falo, mas para ouvir, por exemplo, uma aula igual foi essa de manhã abençoada, sobre a suficiência das Escrituras, a gente fala que a gente está enjoado. Ou um culto, ou uma EBF que é preparada com tanto carinho, e fala, não tenho paciência de deixar o meu filho ali na frente do notebook. E quem está preparando? E quem está se preocupando em lançar um EBF online para o seu filho não ficar sem fazer nada? Para ele ouvir acerca das Escrituras na linguagem dele. Chato é ir para o inferno. Isso é chato. Chato é ouvir que você não tem parte com o Espírito Santo, que o seu coração não é reto diante de Deus, e que mesmo às vezes você se arrependendo, vai falar bem assim, talvez eu te perdoe, talvez. É a frase antiga. Mas enquanto isso está acontecendo no mundo, a gente brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo. Essa perseguição que acontecia aqui, está aí fora acontecendo. Está aí fora acontecendo. Nos veio uma pandemia que não nos impede de levar as boas novas do Evangelho, não impede.
Às vezes a gente fica indignado porque abre uma aula de EBD numa sala, aí você fala, mano, é só o cara colocar o celular para despertar 10 horas da manhã, colocar para despertar 10 horas da manhã, ele não precisa nem aparecer, deitado na cama ele consegue participar da aula e ouvir, e nem isso. As boas novas do Evangelho aqui, era pregada por pessoas de coragem, por pessoas que sabiam o risco de vida que estava correndo, para um povo que eles detestavam, que eles odiavam. Em meio à perseguição, em meio a momentos difíceis, em meio a ventos e mais ventos, com Paulo aqui, ó, fungando no cangote. Mata, 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 pega, 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 pega. E os caras falando do Evangelho, das boas novas. E era como se você estivesse pregando e alguém falando, eu vou te matar. Eu vou te matar. Se você falar de Jesus, eu vou te matar. E os caras nem aí, pregando, pregando. E aí chega na nossa vez e fala o quê? Tá bom, o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Qual o benefício que eu tenho? Opa, mudar de casa, mudar de carro. As palavras são diferentes, mas o mago é o mesmo, o espírito do mago é o mesmo. A resposta do mago mostra que o mesmo não se arrependeu de fato. A sua preocupação não era perdão de Deus, e sim escapar do juízo predito por Pedro. É só vocês olharem o versículo 24, ele vai dizer assim: Simão, porém, respondeu: orem vocês por mim, para que não me aconteçam o que vocês disseram. Isso aqui não é um arrependimento, isso aqui é um medo. Que imagina o Pedro arregalar os olhões, falar aquilo tudo na cara dele, e que agora ia vir condenação, e ele ficou com medo. Não arrependido. Não confunda medo com arrependimento. Porque nem aqui, nem depois há relatos de que Simão, o mago, se converteu. Ora vocês aí por mim, para que Deus me livre e guarde, tá? É igual crente que às vezes bate na madeira, 3 vezes, bate na madeira aí, pô. Para que não venha sobre mim esse juízo. Não confundam medo com arrependimento. Irmãos, cuidado com os falsos cristãos, os falsos arrependimentos. E sim, muitas vezes eu e você precisaremos ser iguais a Pedro para reprovar e para ser enérgico contra esse tipo de gente dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades de fé. Os perseguidores não brincam conosco. Os perseguidores não passam a mão na nossa cabeça. Eles nos perseguem. O leão, muitas vezes, engole aquele que vai alimentá-lo, porque é o instinto dele. E muitas vezes a gente, como igreja, está querendo alisar a juba do leão, do mal que está entrando, e a gente querendo passar a mão, alisar. Não vou fazer igual Pedro, né? É muito duro isso. E cadê o amor? Sabe por que Pedro faz isso? Vocês lembram quem era esse cara? Um cara que, trazia muita gente, do mais pobre ao mais rico. Por isso que Pedro faz logo questão de fazer, pô! Não, você não tem parte, você não merece, você não é daqui. Ore e peça arrependimento, e talvez o arrependimento venha.
muitas vezes por o evangelho das boas novas serem mantidos, o ambiente ser mantido bem, precisaremos fazer igual Pedro. Para a gente concluir, ao nos depararmos com o aprendido no dia de hoje, a gente pode tirar algumas lições para nós. Primeiro, a perseguição ou o momento difícil, seja ela qual for, deve ser um combustível para o evangelho ser espalhado por nós. A perseguição ou o momento difícil, seja ele qual for, tem que servir como combustível para o evangelho ser espalhado por nós. Em segundo, só para vocês terem uma noção, na pandemia, olha como a gente faz falta. Não as nossas pessoas, mas o cristão anunciando as boas novas do evangelho. Durante a pandemia, o Google registrou o recorde de procura pelas palavras Deus, fé e oração. Deus, fé e oração. Foi registrado com recorde durante a pandemia pelo Google. As palavras mais buscadas. Um outro ponto, o vento da perseguição e da dificuldade deve aumentar ainda mais a chama da evangelização dentro dos nossos corações. O vento, dificuldade, aumenta a chama da pregação do evangelho nos nossos corações. Outra lição, cuidado com os encantadores, os magos da fé, os que se denominam poderosos, que na verdade estão em busca de poder e de fama para si. Os mesmos devem ser prontamente combatidos em nosso meio. E por último, como fala no versículo 25, que possamos ensinar, proclamar e pregar o evangelho de Cristo ao todo o povo ao nosso redor. E quando eu falo a todo o povo, o versículo 25 vai dizer que Pedro e João, após ensinar, voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho por muitos povoados samaritanos. Que esse seja eu e você. Que esse sejamos nós. Que o nosso povoado seja o trabalho, seja a escola, seja a faculdade ou seja o bairro. Mas que ao sairmos daqui, preguemos as boas novas do evangelho. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de pregar as boas novas do Evangelho. Muitas vezes nos deixamos vencer pelas dificuldades e muitas vezes, ó Pai, nos encantamos com os encantadores da fé. Afasta, Senhor, do Teu povo, afasta de nós essa tendência a procurar o que é mais fácil, visivelmente fácil, fugir, ó Pai, das perseguições, porque são momentos difíceis de dificuldades, mas pelo contrário, Pai, nos aprimora, aflora, Pai, essa chama no nosso coração, que quando as dificuldades vierem, sirvam cada vez mais, para que possamos pregar e falar da Tua palavra. E assim, ó Pai, como os nossos heróis da fé fizeram, que possamos nós fazer também, combatendo, ó Pai, todo tipo de heresia, combatendo todo tipo de desvio da palavra de Deus, e sendo homens fiéis à Tua palavra, sendo homens fiéis à pregação do Evangelho, onde quer que nós formos, ó Pai. Abençoa essa igreja, abençoa, Pai, esse povo que nos ouve aí em casa, e que nós, ó Pai, possamos ser ministros, embaixadores das boas novas, mesmo em tempo difícil de pandemia. Pai, no nome de Jesus eu clamo pelas famílias, Senhor. Livra, Pai, os pequeninos dos bombardeios, Senhor, que vem ocorrendo tanto nas escolas quanto na internet. Dá sabedoria para os pais, Senhor, para vigiarem e olharem aquilo que os seus filhos têm assistido, para combaterem o mal já dentro da sua casa, ó Pai. Por favor, Senhor, guarda as famílias, guarda, Pai, também o pessoal da saúde, da área da saúde, que está na linha de frente, Senhor, no combate à pandemia. Abençoa, Pai, a igreja brasileira, que nós possamos acordar, Senhor, que nós possamos, Senhor,
levar o evangelho puro e verdadeiro para as pessoas, ó Pai, trazendo esperança, trazendo vida e trazendo salvação. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe.